Olá, bem-vindos de volta. Vamos continuar nosso estudo, fazendo uma oração para preparar o nosso espírito. Senhor, estamos aqui com os ouvidos dispostos a escutar a Tua voz. A gente quer Te conhecer melhor, Pai. Nos mostra as Tuas maneiras de viver e que a gente tenha força, fé, para aplicar a Tua sabedoria nas nossas vidas. Amém. Então, a gente está estudando a história de Jacó. O que aconteceu com Jacó? Jacó tinha um irmão gêmeo que tinha vindo primeiro ao mundo, tinha saído do útero da mãe, Rebeca, antes. Vem Esaú, o peludo, e depois vem Jacó. Durante essa gravidez, Rebeca consultou a Deus e ele disse que dentro do seu ventre havia duas nações e que a nação que viria do filho mais novo, que viria de Jacó, seria dominante em relação ao filho mais velho. Então, o filho mais velho serviria ao filho mais novo. Depois que a gravidez foi concluída, os filhos nascem. Há aquele episódio entre os irmãos, que o mais velho vende o direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Por conta desse fato, era uma lentilha, um guisado vermelho. Por conta desse fato, Esaú passa a ser conhecido como Edom, que é vermelho em hebraico. E aí passa-se mais um período de tempo. O pai dos gêmeos, Isaac, já estava velhinho e chamou Esaú para dar uma bênção. A gente viu o que aconteceu, que Jacó e Raquel mentiram para Isaac. E Isaac abençoa, então, o filho mais novo, que passa a ser o portador da aliança, essa aliança feita entre Abraão e Deus. Essa aliança que depois de Abraão passou para Isaac e que agora, por meio de um artifício, por meio de uma fraude, de uma mentira, passou a Jacó. Por conta dessa farsa, dessa mentira, por conta de terem enganado Isaac, Esaú ficou furioso e prometeu que mataria o irmão. Rebeca escutou e alertou Jacó que foge. Aqui cabe fazer uma observação, que não era necessário nada disso. Se Deus tinha dito que Jacó seria o senhor de Esaú, isso iria se concretizar. Mas Jacó juntamente com Rebeca, demonstraram pouca fé e fizeram uma coisa muito errada. E isso fez com que Jacó tenha que fugir de Canaã. Mas Canaã era a terra prometida. Canaã, a atual Palestina, era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, tinha prometido para Isaac e que tinha prometido agora para Jacó, porque ele era o descendente dessa aliança. Mas ele teve que fugir. Então ele ficou 20 anos na Mesopotâmia, lá na casa do seu sogro. Se ele não tivesse mentido, se eles não tivessem feito as coisas dessa forma, de uma forma errada, talvez Jacó poderia ter ido buscar a sua esposa e ter voltado para Canaã e ter passado esses 20 anos perto de sua mãe, perto de seu pai, perto de sua família. Mas todas as atitudes têm consequência e a gente vê o tempo inteiro isso na Bíblia, que mesmo esses homens que eram os homens escolhidos por Deus para representarem essa aliança, a aliança que, ao fim e ao cabo, chegaria com o nascimento de Jesus ao seu cumprimento total, mesmo esses homens, eles pagam pelas suas atitudes. Então, Jacó rouba aquela bênção de seu irmão, o que não era necessário acontecer, teve que fugir, nunca mais veio ver sua mãe, sofreu bastante lá na Mesopotâmia, teve que trabalhar 14 anos pelas esposas e trabalhar mais 6 anos para conseguir formar o seu
patrimônio, né, os seus bichinhos. E agora Deus vai falar com ele novamente. Não sei se vocês recordam que quando ele sai de Canaã, então 20 anos antes, pertinho ainda de Canaã, na cidade de Betel, ele dormiu em Luz, ele dormiu numa pedra e ele teve um sonho e Deus prometeu para ele que ele ia dar aquela terra de Canaã para ele, que um dia ele voltaria para a terra de seus pais. Vamos ler esse pedacinho dessa promessa que Deus fez 20 anos antes para Jacó, porque ele vai falar sobre isso com Deus de novo, vai lembrar Deus dessa promessa. O que Deus disse? Essa promessa, que foi um sonho que Jacó teve, está lá no capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 13. Ele disse assim: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado, em Canaã. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. E farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo que lhe prometi. E isso então foi uma promessa que Deus fez a Jacó quando ele fugiu da casa de seu pai e sua mãe, fugiu de Esaú e foi para a casa de seu tio Labão. Agora já se passaram 20 anos e ele vai novamente ter um sonho. Ele conta isso para suas esposas. A gente viu lá no capítulo 31 de Gênesis, a partir do verso 13. Ele sonhou com Deus e Deus disse assim: eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, 20 anos antes, onde você me dedicou uma pedra derramando azeite sobre ela e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra, da Babilônia, da Mesopotâmia, e volte para a terra onde você nasceu. Então, era hora de voltar para Canaã. E isso não seria fácil, porque ele teria que encarar os seus erros, os erros que ele tinha cometido no passado. Ele teria que encarar seu irmão, o irmão que havia jurado ele de morte. Então, a partir desse momento é que a gente vai começar a leitura do capítulo 32. Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Então, Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó viu os anjos, disse: esse é o acampamento de Deus. Por isso, pôs naquele nome o lugar de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, que é a região ocupada então por Esaú, que passou a se chamar Edom, vermelho, né? A fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem. Então, Jacó mandou mensageiros à sua frente para falar com Esaú com essa mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Então, ele está mandando um recado: eu me submeto a ti. Eu não estou ouvindo com a atitude de que eu sou o dono da promessa, e ele é o dono da promessa porque o pai acabou abençoando ele e não retirou a bênção, mesmo depois de descobrir que tinha havido uma mentira. Mas ele não vem assim, ele vem com humildade. Ele diz: eu estou às suas ordens para servi-lo. Essa era a mensagem. Olha o resto da mensagem de Jacó para Esaú. Durante todo esse tempo morei com Labão. Então, assim, paguei pelo que eu fiz. Fiquei 20 anos longe de casa, né? Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Então, assim, eu não estou vindo atrás de dinheiro, de bens, eu tenho tudo isso. Pelo contrário,
né? Não é essa a minha intenção. Eu tô vindo submisso, tô vindo com dinheiro, quem sabe para reparar, né, um pouco do mal que ele havia cometido. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Então essa foi uma mensagem encaminhada pelos mensageiros para Esaú. Os mensageiros vão e eles voltam com uma notícia que aparentemente não é muito boa, né? Porque eles voltam e dizem: estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com 400 homens. Isso pode parecer que ele está vindo para a guerra. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então, dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele e também os animais. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez essa oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Ele está lembrando, Deus, lembra da promessa feita para Abraão? Lembra da promessa feita para Isaque? Pois é, eu sou o herdeiro dessa promessa, o Senhor prometeu nos proteger. Tu me mandaste voltar para a minha terra, né? Deus que tinha mandado ele retornar para Canaã, e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Humildade, né? Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão. Quando ele fugiu, 20 anos atrás, ele não tinha nada. E agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e animais. Ele foi só e sem nada. Ele volta com família e com muitos animais, muitas posses, né? Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Essa oração, ela é muito importante e é por isso que ela está registrada aqui na Bíblia. Deus nos mostra como se reza. Deus é fiel às suas promessas. Nada mais forte do que lembrar Deus disso em oração. Lembrar das promessas. E nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia diz várias vezes que nós somos, os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Jesus diz isso, né? Quando perguntam: Jesus, quem é tua mãe e os teus irmãos? E aí ele aponta para os discípulos e diz: esses são minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de meu Pai, que está no céu, esses são meus irmãos e minha mãe. Então nós somos os irmãos de Jesus, nós somos descendentes de Abraão. E Deus tem essa promessa, Ele tem uma promessa para nós, promessa de nos proteger, de fazer que dê tudo bem. A gente, quando orar, a gente deve lembrar dessa oração aqui, do capítulo 32, a partir do verso 9. Nós somos herdeiros espirituais de Jacó, né, que é neto de Abraão. Mas mesmo ele tendo orado e ter lembrado Deus de sua promessa, ele vai tomar algumas providências práticas. Olha só. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú, acalmar o coração do irmão. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos com as suas crias que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você e ele perguntar quem é seu patrão, aonde você vai e de quem são esses animais que você vai levando, então responda assim: esses animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú.
e ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás, para demonstrar uma postura de constrição, de arrependimento, de submissão, né? E não de poder, de arrogância. Então ele já está mostrando com isso, ele está dizendo, em outras palavras, eu sei que eu errei e eu estou voltando cabisbaixo, humilde, para a gente se reconciliar. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Essa passagem, então, ela nos ensina a orar como um dos patriarcas da fé, lembrando Deus das suas promessas, mas ela nos ensina outra coisa muito importante. Jacó teve o privilégio de falar com Deus, né, 2 vezes. Ele foi 20 anos antes para Mesopotâmia e conversou com Deus num sonho, e Deus prometeu que ia cuidar dele. Agora, 20 anos depois, ele sonha novamente, Deus manda ele voltar, ele vê os anjos do Senhor, ele sabe que Deus está com ele. Ainda assim, ainda ele tendo tido essa maravilhosa experiência de ouvir Deus, ele tomou atitudes. Ele primeiro fez aquela organização, né, dos grupos, depois ele botou um grupo na frente do outro, dos familiares, depois ele separou animais para presentear. Então a gente vê Jacó aqui agindo. E esse ensinamento ele é muito importante. Deus, ele tem uma parceria com a gente. A parceria funciona assim: eu falo com Deus, eu oro e eu escuto Deus. Eu escuto através do meu coração, pelo Espírito Santo, quando a gente aprende a escutar, mas principalmente eu escuto Deus através da palavra dele, né? Deus deixou um manual de instruções para que a gente aprenda a viver. Esse é o jeito de Deus falar com a gente, primordial, através da Bíblia. E essa parceria, ela se revela também nas nossas atitudes. Eu não posso orar, pedir uma coisa para Deus e não fazer nada. Eu não posso rezar o Pai Nosso e pedir o pão nosso de cada dia e não sair de casa para procurar emprego. Não estudar para passar numa prova, para passar na escola, para passar na faculdade, para passar num concurso. Eu não posso orar e pedir um marido, pedir uma esposa e não ir atrás de conhecer alguém legal. Não vou conhecer ninguém legal dentro de casa. Eu preciso sair, eu posso encontrar de repente um grupo de oração, de cristãos, de pessoas que tenham vontade de formar uma família, porque esse é o objetivo do cristão. O cristão quer formar uma família, né? Esse é o objetivo das pessoas na Terra, né? Formar uma família, falar da palavra de Deus para os seus familiares, para os seus amigos. Isso faz parte de ser cristão. Então, se uma pessoa quer ter um relacionamento amoroso, procure pessoas que pensam como ela. Se eu quero ter filho e eu não estou conseguindo, e eu estou querendo e estou pedindo para Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso, eu estou fazendo um tratamento médico, eu estou vendo se eu estou com um problema de saúde, se o meu companheiro está com um problema de saúde, eu estou de repente buscando alternativas, eu estou buscando de repente uma fertilização in vitro. Então, assim, o agir é muito importante. Não agir, ficar de braços cruzados, é tentar a Deus. A gente vê isso claramente quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Lembram? Ele diz para Jesus: mas se tu é o Filho de Deus, te joga aí do alto, que não tenho certeza que ele vai te segurar e não vai acontecer nada contigo. Vocês lembram qual foi a resposta que Deus deu para o diabo? Deus disse: não tentarás teu Deus. Está em Mateus capítulo 4, a partir do verso 5. Por que Jesus disse isso? Porque as nossas atitudes contam.
Não é só a promessa, Deus faz uma promessa, eu cruzo os braços e não faço nada, ou faço alguma coisa contrária à vontade dele. São as duas coisas, orar e agir, sempre andando juntas. Foi o exemplo que Jacó nos deu. Ele orou, ele conversou, mas ele se organizou, ele fez a parte dele. E é isso que Deus nos convida a fazer. Fazermos sim a nossa parte, fazermos o possível, fazermos da maneira certa. E Deus fará o impossível. Deus era o único quem podia tocar no coração de Esaú. Jacó poderia mandar todos os presentes do mundo, mas o coração, somente Deus toca. Deus muda o coração das pessoas e a gente vai ver que esse encontro será bem sucedido. Então esse foi o capítulo 32 até o verso 21. No próximo vídeo nós começaremos a leitura do verso 22, que é a luta de Jacó com Deus. Vai ser interessante. Vai ser quando Jacó vai mudar o nome para... Ele vai ter seu nome mudado de Jacó para Israel, mudado por Deus. Era isso, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.